Nós estamos hoje na nossa sétima mensagem, nosso sétimo domingo a respeito da igreja que eu vejo. Se você está chegando hoje pela primeira vez, deixa eu te contar uma coisa: a igreja que eu vejo não é sobre o ideal de uma igreja, não é o ideal de uma igreja a nível humano, não são os desejos de um pastor sobre uma igreja apenas, é óbvio que são também, mas é aquilo que os céus enxergam em nós como igreja. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte dessa família chamada a igreja, essa mesma igreja que a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja e não apenas indivíduos isolados. E os céus, ele tem o desejo de formar o nosso coração e formar no nosso coração o próprio Cristo. Quanto mais parecidos nós nos tornamos com Jesus, mais prontos nós somos e estamos como igreja. E por isso, como igreja, como uma comunidade, nós nunca podemos perder de vista o alvo que é Jesus e muito menos o sonho de Deus para nós como igreja. Alguém pode dizer amém? E nessa sétima mensagem, essa é a penúltima mensagem, domingo que vem nós vamos encerrar no domingo mais um, é isso? Com a última mensagem da igreja que eu vejo. E nesse domingo eu quero falar um negócio para vocês que talvez pode causar algum desconforto no título, mas isso é saudável, e nós vamos falar um pouco mais a respeito disso na mensagem. O título dessa mensagem é: a igreja não é sobre nós. Will, como assim? Você acabou de dizer que a igreja somos nós. Como que a igreja não é sobre nós? A igreja nós somos a igreja, mas a igreja não é sobre nós. E é isso que eu quero falar aqui nesse texto. Eu acho que essa é uma mensagem, sinto que essa é uma mensagem que todos os seres humanos, enquanto vivos nesse momento, contemporâneos desse momento que estamos vivendo, enquanto nação, enquanto igreja nesse mundo, nós precisamos ouvir e praticar. Deixa eu começar dizendo isso aqui. Você já percebeu que quando um novo bebê, uma criança chega a uma casa, as coisas começam a mudar de lugar? Mesmo que você não tenha um bebê, mesmo que você não é pai nem mãe, se você é adolescente, talvez já teve um irmãozinho ou uma irmãzinha, você sabe do que eu estou falando. E se você nunca teve a experiência disso, se você é filho ou filha, único filho e filha, você já viu isso acontecendo em centenas de lares. Tem literalmente filmes falando a respeito disso, sobre a chegada de um novo integrante à família. Muda completamente a rotina e a vida. Antes dos filhos, quando você decidia sair de casa para algum compromisso, para algum passeio, alguma coisa, você só precisava de 5 minutos para entrar no carro e sair. Agora, 5 minutos é só procurando o tênis que foi perdido. Antes você precisava apenas de 10 minutos para colocar uma roupa rápida e ir ao mercado. Agora, se você precisa levar a criança, 10 minutos é literalmente só procurando alguma coisa, uma chupeta, uma naninha, colocando o carrinho no carro, preparando a mochila, porque todo pai e mãe de bebê sabe que não dá para sair sem mochila. Que quando a gente sai com mochila, a gente nunca precisa da mochila. Mas quando a gente sai sem a mochila, é naquele dia que o bebê, ele resolve usar todas as suas capacidades intestinais, não é? É desse jeito. Mas antes dos filhos as coisas são mais rápidas, mas depois as coisas começam a mudar. Sabe, a Elia, nossa última filha, que agora vai fazer 1 aninho no início de agosto, ela nos lembrou isso pela 3ª vez, que nós já tínhamos o mais velho com 9, o menor tem 7, e já faziam 7 anos que nós não nos lembrávamos mais disso, mas ela nos lembrou disso, felizmente, porque a vida depois de uma criança, ela ganha um novo ritmo, uma nova velocidade. Quando chega um bebê em casa, ninguém continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Todo mundo muda um pouquinho. Algumas famílias mudam muito, mas todas elas mudam pelo menos um pouco. Porque a verdade é que existe alguém mais que agora eu preciso considerar dentro da rotina. Tem alguém mais que eu tenho que considerar. Tem alguém mais que eu preciso considerar nos horários de almoço. Antes eu almoçava a hora que eu queria. Agora eu tenho alguém mais que eu preciso considerar. Tem alguém mais para considerar no carro. No meu caso, eu tive que trocar de carro porque as crianças todas não cabiam juntas em cadeirinha. Alguém mais precisou ser considerado. Sabe, eu descobri que maturidade é descobrir que a vida não gira somente ao nosso redor. Maturidade é quando nós descobrimos que a vida não é apenas sobre nós.
E eu sinceramente acredito que Deus queira falar conosco hoje a respeito desse tema, porque existe uma grande diferença entre crescer e amadurecer. Você sabia disso? O resultado disso, eu tenho certeza que, se não todos nós, a grande maioria de nós, conhecem pessoas que cresceram em idade, mas não em maturidade. Eu tenho certeza que a maioria de nós conhece pessoas que são adultos, quem sabe até idosos, mas não são maduros. Will, do que você está falando? Eu sempre aprendi que a gente precisa ouvir os mais velhos porque eles são mais maduros. Não, essa não é uma verdade. Os mais velhos podem ter mais experiência, mas não necessariamente mais maturidade. Porque maturidade não é algo inerente, não é algo que acontece apenas pelo tempo ter passado. Maturidade é algo que acontece quando eu decido mudar e eu decido entender que o mundo é mais do que sobre mim mesmo. Maturidade é considerar outro além de mim. Sabe, a vida com Cristo nos conduz para um lugar diferente do que esse de pessoas que a gente conhece com muita idade e pouca maturidade. Sabe, quem não conhece pessoas que, puxa, já é adulto, já é crescido, já tem barba, tem filhos, e tudo tem que ser sobre ele. Tudo tem que ser sobre as preferências dele. Tudo tem que ser do jeito dele, é ele que sabe, os elogios tem que ser para ele. Tudo. Alguém está comigo? Alguém entende o que eu estou falando? Uma pessoa que entende que os benefícios tem que ser para ele, os gostos tem que ser os dele, as preferências tem que ser os dele. Cristo nos conduz para uma vida diferente dessa. Cristo nos ensina que a vida, ela fica maior quando ela deixa de girar ao nosso redor. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele escreve aos Filipenses. Nós já vamos ler o texto. E isso é super interessante porque quando Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses é uma carta escrita aos Filipenses, que era a igreja em Filipos. E essa igreja não era uma igreja problemática, muito pelo contrário. Era uma igreja saudável, uma das poucas. Era uma igreja altamente elogiada, diferente de quando ele escreve para Coríntios ou quando ele escreve para outros. Era uma igreja saudável, era uma igreja generosa, era uma igreja missionária, era uma igreja parceira do evangelho que se envolvia. Mas mesmo assim, Paulo entende que tem um perigo silencioso em ser também uma igreja saudável e não perceber isso. E esse perigo ele ameaça qualquer igreja, qualquer comunidade, qualquer grupo. Qual é o perigo? Quando uma igreja ou quando indivíduos começam a viver para si, ela perde a força, porque ela vai contra a sua própria natureza. Meu irmão, deixa eu falar um negócio agora para a sua vida pessoal, na sua casa. Quando você começa a viver só para você, tudo que você faz perde força. No seu trabalho perde força, na sua escola perde força, na tentativa de liderar pessoas perde força, na tentativa de ser um bom chefe de família perde força. Quando tudo gira ao teu respeito, ao teu redor, nós perdemos forças, porque nós não somos criados para viver dessa forma. Sabe, eu quero ler com vocês o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim. Paulo está escrevendo e está dizendo: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Alguém pode dizer amém para essa palavra? Já começou a doer aí? Em mim já. Sabe, Filipos não era uma cidade qualquer. Filipos era uma colônia romana. Era uma extensão de Roma. Era uma pequena Roma. E isso causava para os filipenses, eles nasciam romanos. Eles tinham extremo orgulho de serem uma colônia de Roma. Não era uma cidade qualquer. Eles viviam como romanos, pensavam como romanos, eles respiravam a cultura romana, uma cultura muito específica, uma cultura de honra, de status, de posição, de reconhecimento.
Sabe, as pessoas passavam em Filipos boa parte da vida tentando subir degraus na escada social, tentando alcançar posições melhores de reconhecimento. Em Filipos, quem tinha mais influência era mais respeitado. Em Filipos, quem era mais importante recebia mais honra, recebia a melhor parte, recebia os melhores lugares. Quem ocupava os melhores lugares publicamente era visto com prestígio, como alguém realmente bem-sucedido. Era uma sociedade construída sobre a comparação. Era uma cidade que respirava comparação, construída sobre o status, sobre o prestígio. Parece familiar para você? 2000 anos depois, a tecnologia mudou, tudo mudou, e 2000 anos depois, o coração humano continua lutando a mesma batalha. Eu e você continuamos lutando a mesma batalha. Não diga que não, porque é verdade. Não diga que não, porque se você lembrar de você no seu trabalho, você vai encontrar momentos em que você fez coisas para você ser visto, para você ser mais prestigiado, para você ser honrado. Isso faz parte de quem nós somos como seres humanos. Quem sabe nós não procuramos como procuravam os filipenses, mas hoje nós contamos o número de seguidores, contamos o número de curtidas, visualizações, engajamento. A cultura atual continua dizendo: constrói a tua imagem, seja reconhecido, faz teu nome, não deixa ninguém passar na sua frente, não deixa ninguém ocupar a sua posição. Estou certo ou estou errado? É assim ou não é? Mas Paulo escreve para aquela igreja dizendo algo completamente diferente. Porque Paulo não diz, olha, sejam mais fortes, sejam mais influentes, sejam mais conhecidos, tenham um status melhor. Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal. E no texto original grego, nada significa nada. Nada. Não façam nada por interesse pessoal. Meus irmãos, eu sei que essa é uma palavra que confronta qualquer um de nós. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez e você está dizendo, não, mas eu não faço parte dessa igreja, deixa eu te falar uma coisa, esse é o sonho de Deus para cada um de nós. À medida que nós nos aproximamos da essência de Cristo, que é a humildade, nós cantamos hoje sobre isso, e nós estamos falando sobre isso, vamos falar sobre isso. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, sobre quem Ele é, mais parecidos ficamos com Ele, e quanto mais parecidos ficamos com Ele, melhor vivemos a vida aqui nessa terra, melhores vão os nossos negócios, melhor é a nossa família. Está dando para entender? Então isso não é apenas sobre igreja, é sobre nós. Sabe, a igreja que eu vejo sabe quem é o centro da sua vida. O versículo 1 a 2 diz, por estarem unidos com Cristo. Paulo começa tudo dizendo, olha, por estarem unidos com Cristo. Por que vocês estão unidos com Cristo? Por causa de estarem unidos com Cristo. Olha que Paulo, ele começa, olha como ele começa. Ele poderia começar dizendo, olha, parem de ser tão egoístas, parem de pensar só em vocês. Mas Paulo não faz isso. Paulo começa falando de Cristo, de Jesus. E ele diz, vocês estão unidos com Jesus. Vocês estão unidos com Cristo. Vocês e Cristo são um só. E aí ele diz, por estarem unidos com Cristo, o amor dele anima vocês. O amor dele enche vocês de energia, enche vocês de ânimo para viver a vida. E ele continua dizendo, o Espírito dele habita em vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, quem sabe quem é em Cristo, não precisa viver tentando provar quem é para o mundo. Deixa eu te falar um negócio que você já sabe quem sabe. E se você não sabe, eu vou te contar pela primeira vez. Se você sabe quem você é em Jesus Cristo, você não precisa gastar tempo, energia, recursos financeiros, outros recursos de todos os tipos, gastando para mostrar para o mundo quem você é. Porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é na vida de Deus. Sabe, talvez esse seja um dos maiores cansaços da nossa geração. Eu não sei se você se sente assim, e eu estou confessando aqui publicamente que eu me sinto. Eu me sinto cansado o tempo todo de ter que explicar quem eu sou para alguém. O tempo todo. A gente o tempo todo está tentando mostrar.
Mostrar nosso trabalho, não, vou fazer isso aqui melhor ainda, porque eu quero mostrar para essa pessoa que eu dou conta. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero mostrar para minha família que eu sei fazer. Não, eu vou ter um filho porque eu vou provar para minha família que eu dou conta, porque disseram que eu não dava conta. É assim ou não é? O tempo todo nós estamos tentando e gastando energia, tentando provar para os outros e provar para nós quem nós somos. Eu estou cansado disso. Alguém mais está cansado disso? Eu vivo cansado, esse é o cansaço da nossa geração. Nós estamos tentando provar o tempo inteiro que nós somos bons, que nós somos inteligentes, que nós somos relevantes, que nós somos importantes, que nós somos suficientes. Sabe, eu suspeito, que é por isso que a gente fica tão ofendido às vezes. No trânsito, eu acho que é por isso que a gente fica tão ofendido quando alguém passa do nosso lado ou dá uma buzinada porque a gente fez alguma coisa errada no trânsito. Você se enxerga nisso? Às vezes a gente está dirigindo, homens, mulheres não fazem isso. Ô Senhor Jesus. A gente está dirigindo e está tudo certo, só que a gente não viu, a gente não percebeu, o ser humano falha. Você não viu um carro do seu lado, você não viu uma moto, e você faz uma conversão para a direita ou para a esquerda, e você deveria ter visto, mas você falhou, porque os seres humanos falham, não acertamos todo momento, e alguém coloca a mão na mão e você, ao invés de dizer, eu errei, pede desculpa, baixa o vidro, você já começa, você vira o pateta maluco na direção, tentando provar para o outro, e você fica indignado. Mas que absurdo que buzinou para mim, mas você estava errado. É assim ou não é assim? Nós estamos o tempo todo tentando mostrar que nós temos a razão, que nós estamos certos. E eu acho que é por isso que a gente fica tão ofendido, tão frustrado, tão inseguro às vezes. Porque a verdade é que quem vive tentando provar alguma coisa, nunca descansa. Quem vive tentando provar alguma coisa, nunca descansa. A sua mente não descansa, o seu corpo não descansa. Você não consegue desfrutar da vida junto com pessoas que você ama, porque você está sempre preocupado em mostrar quem você é, ou quão importante, ou quão certo você é. E isso nos frustra. Deixa eu perguntar isso para alguém, você não precisa responder, você está se sentindo cansado aí também? Cansada? Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem descanso para você. A palavra de Deus nos dá descanso. Sabe, mas Paulo, ele olha para aquela igreja e começa a dizer, olha, vocês já estão unidos com Cristo, vocês já são amados, vocês já receberam o Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês já têm aquilo que realmente importa. Meu irmão, minha irmã, quando Cristo ocupa o centro, eu não preciso mais disputar o centro. Quando Cristo ocupa o centro, eu consigo celebrar quando alguém cresce do meu lado. Eu consigo servir sem precisar aparecer. Eu consigo amar sem precisar ser reconhecido. Deixa eu dizer isso e eu espero que ninguém se ofenda com isso. E se você se ofender, eu já peço perdão antecipadamente. Mas deixa eu falar isso aqui, uma coisa para você. A minha identidade não depende do aplauso. A minha identidade depende da cruz. Quem eu sou não depende de você gostar ou não da minha pregação, não muda nada na minha vida. Quando terminar essa reunião, eu vou para casa com a minha família, vou comer um belo almoço, vou descansar de novo e vou voltar para fazer aquilo que aquele da cruz me chamou para fazer. Não muda nada se você gosta ou não gosta de mim, porque a minha identidade não está baseada nos teus aplausos, está baseada nos aplausos do céu sobre a minha vida. E eu e você precisamos entender um pouco mais isso na nossa vida cotidiana. Às vezes a gente está tão preocupado com a opinião do terceiro sobre a nossa roupa. Ah, mas essa calça ela é larga demais, mas esse tênis, e essa roupa, e esse... O que vão pensar? Não vão pensar nada, quem tem que pensar é o céu sobre você. Então descansa. Sabe qual que é o problema? Nós gastamos muito tempo tentando ser o sol da nossa própria vida. Mas Deus nunca te pediu para você ser o sol da sua própria vida. Deus nunca te pediu para você assumir esse lugar. O centro sempre foi Jesus Cristo. E quando Cristo ocupa o centro, tudo vai encontrar o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Você não precisa fazer força, as outras coisas encontram um lugar. Quando você deixa de ser o centro da sua própria vida, Jesus reordena as coisas que parecem estar fora de lugar e colocam todas elas no lugar certo. Para prosperar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar a tua igreja, o teu grupo, as pessoas que te rodeiam. Não te preocupa em ocupar o centro, te preocupa em colocar Jesus no centro.
Sabe, a igreja que eu vejo é repleta de pecadores arrependidos, que sabem quem é o centro. Deixa eu ler isso para você. Quanto menos nossa vida gira em torno de nós, mais parecida ela fica com Jesus. Sabe, quando eu me sinto um pouco meio estressado, que isso acontece quase nunca, era uma piada. Se vocês olhassem para minha esposa, vocês iam saber que era uma piada. Ela poderia ter dado uma gargalhada como, ha! Mas ela não fez. Mas quando eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, não sei o que, não está dando certo, e parece que está tudo caindo, parece que está tudo fora do lugar, quase todas as vezes o Espírito Santo me faz lembrar, ei, você está colocando você de novo no centro. Olha para a cruz outra vez, me coloca no centro que eu vou arrumar as coisas. E todas as vezes que eu consigo fazer isso, os céus reorganizam tudo dentro de mim. É por isso que nós podemos ser assolados, é por isso que nós podemos ser sacudidos, como a Bíblia diz, é por isso que nós podemos ser balançados pelas notícias, mas nós não caímos, nós não esmurecemos, nós não somos enganados, porque Cristo está no lugar certo. Sabe, a igreja que eu vejo aprende a levantar pessoas. Amém? A igreja que eu vejo aprende a levantar pessoas. O versículo 3, Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal. Sabe, essa frase é quase ofensiva para romanos. É quase ofensiva para os filipenses, que eram romanos também, para cidadão romano. Porque a cultura dizia exatamente o contrário. Todo mundo queria crescer, todo mundo queria subir, todo mundo queria ser visto. É assim que funcionava a vida. Inclusive, existe uma palavra interessante, agora sim interessante de verdade aqui. Paulo, ele usa uma palavra grega para falar sobre isso, ele diz eritheia. E eritheia, originalmente, no início, descrevia pessoas que faziam qualquer coisa para alcançar influência política. Eritheia era usado para essas pessoas, que elas não tinham escrúpulos, elas faziam qualquer tipo de coisa, pisoteavam pessoas, pisoteavam seus próprios princípios, seja o que for, para alcançar posição e prestígio político. Então, originalmente, essa palavra também era usada de uma forma pejorativa. Só que depois, eritheia passou a significar uma ambição egoísta, uma promoção pessoal, gente que usa outras pessoas como escada para o seu próprio sucesso. Gente, olha como isso continua atual. Olha como isso continua exatamente nos dias de hoje. Sabe, hoje talvez nós não disputemos cadeiras e posição no Senado romano, mas nós disputamos reconhecimento, nós disputamos curtidas, nós disputamos seguidores, visibilidade. Às vezes nós servimos esperando que alguém perceba, às vezes nós ajudamos esperando um elogio, às vezes nós somos generosos esperando que alguém reconheça, mas Paulo diz, não, esse não é o caminho da cruz, esse não é o caminho de Jesus, esse não é o caminho que Cristo tem para mim e para você. Aí vem uma frase que muda tudo. Paulo diz, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Paulo não aliviava não. E muita gente entende isso aqui errado. Paulo não está dizendo que você vale menos. Paulo não está dizendo que você precisa sentir que você é menor. Paulo está dizendo que você não precisa ser o mais importante da sala. Você não precisa necessariamente ser a pessoa com mais prestígio da sala. Está tudo bem não ser. Paulo também não está dizendo para você não buscar crescer. Existe uma diferença enorme nisso. Eu amo o que C.S. Lewis diz, quando ele fala a respeito da humildade. E eu acho que tem aqui na tela. C.S. Lewis diz, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. E é muito diferente. Humildade não é dizer, ai, como eu sou pobre. Isso não é. Ai, como eu sou incapaz. Isso não é humildade. Ah, como eu não tenho aquilo que é necessário. Ah, eu sou um miserável, Isso não é humildade. Nós usamos errado a palavra humildade. Quando nós vemos pessoas sem dinheiro ou morando em situações deploráveis, quem sabe sem a infra básica para viver, nós dizemos, não, eu fui numa casa bem humilde. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a palavra humildade, ela não pode ser associada a uma coisa pobre, quebrada ou sem valor. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é pobreza.
Humildade é pensar menos em si mesmo. É eu ter e pensar menos naquilo que eu tenho, e mais no outro que não tem. É eu ser e pensar menos naquilo que sou, e pensar mais no outro que ainda não é, tentando entender como que ele pode ser. Isso é humildade, eu amo esse conceito. Sabe, quem já descobriu quem é em Cristo, não precisa vencer todas as discussões, amém? Maridos, esposas, a gente não precisa vencer todas as discussões. Se for 40-60 está tudo bem. Se for 70-30 também está bem. Se for 50-50 está tudo certo. Você não precisa lutar todas as batalhas com o teu par. Você não precisa colocar luvas de boxe por causa de uma toalha molhada na cama. Já deu para ver porque eu sempre uso esse exemplo, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não sei porque eu sempre uso esse exemplo. Porque eu nunca deixo toalha em cima da cama. Amém, meu amor? Eu não entendo isso, mas eu uso esse exemplo. Talvez Deus esteja querendo tocar em algum homem aí. Ou mulheres também. A gente não precisa ter a última palavra todas as vezes. Dá para calar às vezes. Dá para fechar a boca às vezes. A gente não precisa ser o mais lembrado o tempo todo. A gente não precisa aparecer em todas as fotos. Porque nós encontramos algo que é maior. Nós temos algo que é maior dentro de nós. Sabe o que eu descobri? As pessoas mais leves que eu conheço não são as que falam mais sobre si, são as que vivem levantando outras pessoas. Eu descobri isso na prática. Nós temos um casal de amigos e eu amo o coração deles. Eles são meio doidinhos assim da cabeça e eles sabem que são. Quando eu falo isso é meio tranquilo demais. Mas eles nunca estão falando sobre eles. Eles estão sempre tentando entender, mas e aquele? Como? E a gente pode fazer um projeto com ele, para tentar ajudar ele. Nunca você enxerga esse casal falando sobre eles, falando sobre as conquistas pessoais. Às vezes tem que dizer, e aí cara, o que você vai fazer com isso aqui? Ah, não sei, não tinha pensado ainda. Mas eles vivem uma vida leve, tranquila, sob pressão, mas leve. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida mais leve. Alguém mais? Uma vida que faça mais sentido. Pessoas que vivem levantando outras pessoas conseguem viver isso no casamento, na sua empresa, na igreja, na sua própria família. Sabe, elas entram em um ambiente, não entram em um ambiente perguntando, como é que eu posso ser servido? Quem é que vai fazer isso aqui para mim? Como é que vai dar para fazer? Elas entram num ambiente perguntando, como é que eu posso servir? O que eu posso ajudar aí? O que você está precisando? Como que eu posso fazer? Sabe, essa igreja que você está hoje é uma igreja que levanta pessoas. É uma igreja que ministerialmente capacita pessoas, ensina pessoas na palavra de Deus, ensina pessoas nos princípios bíblicos, acompanha de forma a liderar pessoas, ensina e capacita pessoas profissionalmente também. Quantas pessoas estão aqui hoje encontraram já as suas profissões, que ganham dinheiro para sustentar sua família através da igreja? Por quê? Porque a igreja entendeu que nós estamos na terra não apenas para fazer uma parte do evangelho, mas para fazer todas. E todas significa também tocar em todas as esferas da vida das pessoas. Se tem pessoas precisando de emprego, eu estou aqui disponível a catar, ajudar a encontrar um emprego. Se tem gente que não sabe no que trabalhar, adolescentes perdidos, nós temos pessoas, nós temos mentores que podem dizer, olha, vamos por aqui, deixa eu te ensinar isso aqui. Se tem pessoas que nunca fizeram alguma coisa na vida, hoje tem a oportunidade de fazer, porque nós acreditamos que a igreja do Senhor serve para levantar novas pessoas, dando oportunidade de aprender, errando. Talvez você vá em outros lugares e as pessoas que usam a plataforma são mais desenvoltas, falam melhor, quem sabe se vestem melhor, mas está tudo bem. Nós não somos uma igreja de perfeitos, nós somos uma igreja de imperfeitos, buscando a perfeição que está no céu. Essa igreja é uma igreja e sempre será uma igreja que tem graça para o erro. Will, o que você está falando, graça para o erro? A gente aceita o pecado, não tem nada a ver com isso. Graça para o erro é dar oportunidade para alguém e ela não vai tão bem, e quando ela não foi tão bem, ao invés de ela ser descartada, ela é trazida de volta, diz, olha, ajusta isso aqui, melhora isso, melhora, mas quando é que eu vou? Semana que vem você volta aqui e faz de novo, porque nós temos graça para o erro. Ninguém aprende apenas vendo. Ninguém serve a Deus apenas lendo em livros de teologia. Livros de teologia podem te capacitar. A Bíblia mesmo
ela te capacita, mas ela se torna viva dentro de você quando você a pratica. A igreja de Cristo precisa ser um lugar que tem graça para pessoas errarem e errarem de novo, e daqui a pouco acertam, e a gente vibra com o acerto, e a gente ensina quando erra, porque é um lugar de impulsionamento. Nós não somos uma parede, nós não somos um lugar rígido, nós somos um lugar mais como uma cama elástica. A cama elástica, você tem um objetivo: pular o mais fundo que você puder, para alcançar o mais alto que você puder. A igreja de Cristo nunca deveria ter sido uma plataforma rígida, que exclui pessoas, porque elas não dão conta naquele momento, e sempre deveria ter sido, e continua sendo nessa casa, um lugar que catapulta pessoas até a presença de Deus, catapulta pessoas para se tornarem o melhor em Deus, catapulta pessoas para encontrarem o seu máximo potencial. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o teu máximo potencial. Constantemente nós falamos com líderes, liderados voluntários aqui, e às vezes as pessoas vêm nos perguntar: como é que eu fui mal, né? Meu irmão, você está aprendendo. E a pessoa já vem: o pastor nunca vai mais pedir para eu fazer o devocional, nunca mais vai dar uma oportunidade de eu cuidar de alguém. Muito pelo contrário, meu irmão, muito pelo contrário. Jesus deu oportunidade até para Judas, sabendo que Judas o trairia. Você acha que eu sou digno de não te dar a oportunidade? Os céus nos dão oportunidade primeiro. Sabe, a igreja que eu vejo é uma igreja onde pessoas celebram o sucesso uma das outras, porque elas descobriram que o reino cresce quando pessoas crescem. O reino de Deus não cresce quando a placa é mais bonita. O reino de Deus não cresce quando a fachada é mais bonita. O reino de Deus não cresce quando as camisetas vendidas no merch são mais bonitas. O reino de Deus não cresce quando as luzes são mais brilhantes. O reino de Deus cresce quando pessoas crescem, quando pessoas amadurecem, quando pessoas buscam serem melhores. O reino de Deus cresce quando nós temos a oportunidade de desenvolver, errar e voltar a tentar, e um dia acertar. A igreja que eu vejo, eu estou terminando, vive para algo maior do que ela mesma. O versículo 4, Paulo diz: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Repara numa palavra, Paulo não diz: não procurem os interesses de vocês. Paulo não está dizendo: não procurem pelos interesses de vocês. A gente confunde sempre, porque eu acho que o ser humano ele é muito 880, ou é nada ou é tudo. Você já viu isso? A gente até lendo um texto que está escrito com todas as palavras, a gente entende outra coisa. Paulo não disse: não procurem os seus interesses. Paulo diz: não procure somente os seus interesses. Você consegue ver a diferença disso, certo? Deus não está dizendo que você não pode cuidar da sua família. Deus não está dizendo que você não deve cuidar do seu trabalho, investir na sua saúde, cuidar dos teus sonhos. Paulo está dizendo: não deixe que a sua vida termine apenas em você, porque tudo aquilo que termina em nós fica pequeno, gente. Tudo aquilo que termina só em nós fica pequeno. Fica pequeno, porque nós somos pequenos. Os mais inteligentes da sala ainda continuam sendo pequenos diante dos céus. Os mais capazes, ainda que tenham altas habilidades funcionais, motoras, cognitivas, os melhores de todos, se aquilo que eles fazem termina somente neles mesmos, termina pequeno. John Stott, um teólogo inglês muito antigo, faleceu em 2011. Um dos maiores teólogos da atualidade, contemporâneos a nós, um dos maiores escritores e pastor também. Ele escreveu o seguinte: no reino de Deus, a grandeza é medida pela disposição de servir. Sabe quando que Jesus mostrou a sua grandeza? Não foi quando ele estava acalmando a tempestade, ou alimentando mais de 5.000 pessoas de forma milagrosa. Sabe quando Jesus mostrou a sua grandeza? Não foi quando ele estava curando aleijados, cegos, quando ele estava expulsando demônios. Sabe onde Jesus mostrou a sua grandeza? Em 2 lugares específicos. O
primeiro, quando ele se ajoelha e assume a função de um serviçal qualquer, sem valor, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a segunda, quando ele sobe numa cruz e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqui Jesus mostra a sua grandeza. Sabe, um casamento que gira apenas em torno de uma pessoa, ele adoece, ele entra em crise. Uma empresa que existe apenas para enriquecer alguém, ela perde o seu propósito. Uma igreja que vive apenas para os seus membros, esquece da sua missão. Ei, Igreja Zoe, nós temos uma missão. A nossa missão não é apenas uma frase estampada no site da igreja, é aquilo que impulsiona os nossos corações, de cada voluntário, a acordar de manhã cedo, porque nós cremos que nós somos chamados por Deus para trazer pessoas que estão distante dEle, para perto dEle, e nesse processo, transformar desconhecidos em amigos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Uma vida que gira apenas em torno do próprio conforto, ela perde e ela nunca experimenta o reino de Deus. Talvez seja por isso que Jesus resumiu toda a lei em apenas 2, você sabe disso. Quando Jesus é questionado e perguntado: olha, Jesus, nós queremos, em outras palavras, saber se você é você mesmo, ou se você vai cair, e se você vai falar alguma coisa que é heresia, que é errado, se você realmente conhece a palavra de Deus. Então Jesus diz aí qual é o mandamento mais importante. Eles estavam se referindo aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dados por Deus através de Moisés para o povo de Israel, que regia não somente o aspecto social, político, de saúde, de alimentação, completamente a vida de um judeu, a cultura judaica. E Jesus diz: olha, o mandamento mais importante de todos é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E eles já disseram: oh, não conseguimos pegar Jesus. Mas Jesus diz: mas tem um segundo mandamento, e ele é tão importante quanto esse: amem ao seu próximo como a vocês mesmos. Talvez a gente fique tentando entender como que isso é possível. Como é que Jesus resumiu 10 mandamentos em apenas 2? Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai evitar uma vida de pecado, porque você sabe que desagrada a Deus. Então todos os pecados listados nos 10 mandamentos estão implícitos em amar a Deus de verdade. Se você ama o teu próximo como você te ama, todos os mandamentos que falam a respeito do nosso relacionamento horizontal nessa terra, de não matar, de não roubar, de não praticar adultério, não vai acontecer. Por quê? Porque eu amo o meu próximo como eu me amo. Então Jesus está resumindo a prática da vida com Deus em apenas 2 mandamentos. Se você teve a oportunidade, eu sei que teve, de entrar por essas portas, você viu escrito nas lonas ali fora: amar, servir e viver. Sabe o que significa? Significa aquilo que Jesus nos deu para fazer nessa terra: amar a Deus acima de todas as coisas, servir ao nosso próximo como expressão desse amor, assim como o apóstolo Tiago ensina, e viver o céu na terra que Jesus conquistou para mim e para você na cruz. Quando nós mudamos a nossa mente, nós amadurecemos o nosso coração, nós crescemos e entendemos: ei, Igreja Zoe, não é possível viver o céu na terra sem servir os outros. Não é possível servir os outros sem amar a Deus. Um é consequência do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: o reino dos céus nunca foi sobre construir o nosso próprio nome, sempre foi sobre tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida não foram as que acumularam mais, foram as que entregaram mais. Não foram as que viveram para si, foram as que descobriram a alegria de fazer parte de algo maior. Por que, Will? Por que isso? Porque quem vive apenas para si, vive pequeno. Agostinho de Hipona escreveu algo que eu li ainda na faculdade de teologia. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu me lembrei disso. Eu disse: olha, tem uma frase, e essa frase me acompanha há muito tempo. E ele escreveu, ele disse: foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Você entende isso? Foi o orgulho que transformou Lúcifer, o anjo de luz, em demônios. Mas é a humildade que faz homens semelhantes a Cristo.
Olha que contraste extraordinário. O orgulho destruiu Lúcifer, a humildade revelou Jesus. Então Paulo está olhando para mim e para você, para quem está lendo essa carta, para as igrejas que leem essa carta, diz: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Talvez você tenha ouvido essa mensagem, você tenha pensado: olha, eu preciso me esforçar mais para ser menos egoísta. Mas deixa eu falar uma coisa, não é essa a conclusão de Paulo. Will, agora você me quebrou, porque eu estava pensando nisso. Não é essa a conclusão que Paulo chega. Não é a conclusão de se esforçar mais. No versículo seguinte que nós lemos, Paulo escreve: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Will, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Paulo não aponta primeiro para o nosso comportamento, Paulo aponta primeiro para Jesus. Paulo não aponta primeiro para o nosso erro, para o nosso defeito. Paulo aponta para Jesus. Ele não aponta para uma pessoa, ele aponta para a pessoa. Ele não aponta para o nosso comportamento, porque a verdadeira transformação nunca vai começar quando nós tentamos ser melhores. Will, o que você está falando? Até aqui eu estava entendendo que eu tinha que fazer alguma coisa para ser melhor. Sim, você tem que fazer alguma coisa para ser melhor. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser melhor todos os dias. E para eu ser melhor todos os dias, o que eu preciso fazer não é tentar ser melhor, é tentar ser parecido mais com Cristo. É olhar mais para Jesus, porque eu não tenho a capacidade de ser um marido melhor, eu não tenho capacidade de ser um pai melhor. Só Deus sabe o tipo de pai que eu gostaria de ser e que eu não sou. Só Deus sabe o tipo de marido que eu gostaria de ser e eu não sou. Mas não é buscar ser um bom marido que vai me transformar em um bom marido, nem buscar ser um bom filho que vai me tornar um bom filho. O que me transforma em um bom filho é ser parecido com Jesus. O que me transforma num bom pai é ser mais parecido com Jesus. O que me transforma num bom chefe de empresa é ser mais parecido com Jesus. Porque quanto mais parecido eu sou com Jesus, mais parecido eu tô da minha criação, mais próximo eu tô daquilo que Deus quer de mim. Will, como que eu faço isso? Conhecendo Jesus. Will, como que eu conheço Jesus? Orando, lendo a Bíblia, vendo quem Ele é, o que Ele faz por mim e por você. Quando nós permitimos que o nosso coração, enquanto nós estamos dirigindo, e a gente comete alguma imprudência sem querer, sem ver, alguém coloca a mão na buzina, ao invés da gente baixar a janela e gritar, e dizer eu tô certo, e bater no peito, baixa a janela e diz: cara, me perdoa, eu não te vi, eu errei. Você não sabe como um eu errei é libertador. A pessoa está do outro lado já com uma metralhadora, e a metralhadora é a boca, pronta para te acabar, para te estourar. Quando você diz: cara, me perdoa, eu não te vi, eu errei, ela faz: tá bom, tudo certo, vai em paz. Sabe por quê? Porque não existe carta mais poderosa no jogo da vida que a carta do amor. Tenta jogar ela em cima da mesa, qualquer discussão, joga, diz: cara, me perdoa, eu errei. Minha esposa, me perdoa, você tinha razão, eu errei. Meu marido, me perdoa, você tinha razão, eu errei. Joga essa para ver. O outro lado engole as palavras. Acabou o argumento, acabaram as ideias, porque Jesus já sabia que a carta mais poderosa é o amor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz e afirma que o amor não vem de Deus, e nós cantamos isso hoje. O amor é Deus. Quando você joga a carta do amor, você está colocando Jesus Cristo na mesa. A Bíblia não diz que Deus tem amor, que Deus entrega amor. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. Quando você joga essa carta na mesa, no trabalho, em quem você está devendo, em quem você feriu, em quem te feria, não tem mais argumento. Paulo diz: considerem os outros maiores do que vocês, porque esse é o caminho da cruz, esse é o caminho de Jesus. E até onde me consta, eu me chamo de cristão, e um bom cristão segue a Jesus. Um bom cristão se parece com Jesus. Um bom cristão fala como Jesus. Um bom cristão ama como Jesus. Ei, igreja, será que eu posso te convidar a ficar de pé? Obrigado por me suportar tanto tempo, mas eu quero orar por você antes de nós terminarmos. Eu quero orar para que o Espírito Santo
esse mesmo que te revelou coisas enquanto essa mensagem era pregada e anunciada, esse Espírito Santo possa te dar força ao sair por essas portas para colocar em prática aquilo que Ele já te falou que você tem que fazer. Talvez enquanto eu falava, você ouvia sobre o teu relacionamento, sobre o teu casamento. Talvez hoje mesmo você precisa pedir perdão. Talvez hoje é o dia de colocar o elefante branco em cima da mesa. Mas, pastor, num domingo, no dia de folga, sim, nesse dia. Esse não é um domingo, o domingo não é dia de folga, o domingo é dia do Senhor. O domingo é dia de reconstruir, o domingo é dia de reconectar, o domingo é dia de salvar, de curar, de transformar. O domingo não é dia de descanso, o domingo é dia do Senhor, onde nós entregamos para Ele a nossa adoração e Ele devolve em nós o seu poder para sermos suas testemunhas. Talvez você precise sair daqui e ligar para alguém. Talvez você precise sair daqui e ir ali para fora antes de tomar um cafezinho e mandar uma mensagem para alguém. Talvez você precisa dar o passo de reconectar aquilo que o teu orgulho, aquilo que o nosso orgulho quebrou. Esse é o momento, eu quero orar por você, amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, nós oramos pelo nosso coração, oramos por aquilo que vivemos até hoje, Senhor. Oramos porque cremos que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, não apenas para confrontar o nosso erro, o nosso pecado, mas ela é viva e eficaz para nos encher de poder, de ousadia e de coragem, para ter uma vida diferente da que estamos tendo. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos e irmãs nesse momento, e te peço coragem e ousadia, para rejeitar o orgulho, para rejeitar esse cansaço da nossa vida, que é sempre tentarmos estar no topo, no centro, nos lugares de maior influência, maior importância. Senhor, nós queremos te levar conosco. Se o Senhor nos levar a lugares de importância, nós queremos te colocar nesse lugar de importância. Se o Senhor nos levar a ter mais influência na nossa família, na verdade nós queremos usar essa posição para te colocar no lugar de maior influência na nossa família. Se o Senhor nos levar a lugar de maior sucesso na nossa empresa, no nosso negócio, nos nossos estudos, nós queremos usar essa posição para te colocar no centro e no principal lugar, porque cada um de nós entende que somos salvos e chamados por Ti para transformar não apenas a nossa realidade, mas a realidade de todos que estão ao nosso redor. Pai, usa-nos. Se você está dizendo isso aos céus hoje, levanta bem alto as tuas mãos, diz: usa-nos. Será que você pode dizer isso com a sua boca? Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa quem eu sou, usa a minha fraqueza para glorificar o Teu nome. Usa a minha fraqueza, Senhor, para me tornar mais humilde, para me tornar mais separado, para me tornar